Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um episódio do Baldincast. Hoje eu aqui, novamente, Maria Eduarda como host. Andres, mais uma vez aqui como co-host. Mais uma vez para falar de financeiro. Sempre me procura quando ela falar de financeiro. Chama você. E nossos convidados, Juliana e Felipe, vou deixar que se apresentem. Obrigada pelo convite em participar do Baldincast. É um prazer enorme estar aqui hoje. Sou Juliana Alcântara, contadora. Meu sócio, Felipe Ferreira, ele é de Rio das Ostras, mas está aqui com a gente hoje para falar sobre o financeiro para advogados. E eu vou falar sobre a parte de contabilidade, tributos voltados para advogados. Obrigada, Maria Eduarda, pelo convite. Boa tarde, sou Felipe Ferreira, sócio da Juliana. Tenho um escritório em Rio das Ostras e tenho essa sociedade com a Juliana aqui em Aracaju. E eu tenho o meu foco com a especialização para a parte de controle financeiro. Hoje a gente vai falar, acho que de um calcanhar de Aquiles grande aí da advocacia, que é a parte de contabilidade voltada para os escritórios, para o administrativo do escritório, gestão financeira. E aí, Ju, vou até pedir para você, já estou íntima chamando de Ju, para contextualizar, né, o que seria uma contabilidade específica para os escritórios de advocacia e no que isso difere das outras áreas. Bom, primeiro, eu vou lá para o início, tá? Primeiramente, a gente tem que pensar num CNPJ para o advogado. O advogado, ele se forma e ele vai constituindo patrimônio sem legalizar a parte, né, dele como pessoa jurídica ou como pessoa física também, que dá para você começar como pessoa jurídica. Muito embora vocês, advogados, têm uma alíquota que ninguém tem, que é o anexo 4 do Simples Nacional, 4,5%. Então, não tem por que vocês não abrirem um CNPJ. Então, se formou, já procure uma contabilidade, constitua ali sua PJ e vá seguir nesse ramo como PJ. Eu tenho uma frase, Maria Eduarda, que é o seguinte: CNPJ, ele abre portas. CNPJ é vida. Para tudo, né? Você acaba encarando ali como um empresário, você acaba tendo que cuidar do CNPJ, você dorme e acorda pensando em como eu vou melhorar, em como eu vou... Por quê? Porque você vira um adulto. Então, isso muda um pouco o mindset das pessoas que se formam. Mas pela tributação mesmo, 4,5% até 180 mil, poxa, né? Vocês têm aí alvarás, vocês têm honorários que são honorários grandes, né? Então, por que não tributar em 4,5%? Eu tô certa, Andres? Tá certíssima. A melhor coisa aí é formalizar, né, a sua pessoa jurídica, que eu acredito que deve ser por aí mesmo. Eu até, dando alguns passinhos para trás, vamos lá, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o, primeiro, momento ideal para que o advogado venha a pensar já em uma contabilidade, tá? Pensar assim, preciso de um contador na minha vida. Uhum. Ou assim que pega o AB, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é pegar um contador, tá? Segunda pergunta que eu queria fazer a vocês, até para entender melhor, é o que vai diferenciar um contador para o outro, especificamente, além da própria confiança, né? Eu acho que inerente à minha profissão, que é a advocacia como a de vocês, acho que a confiança conta bastante, né? Então, além da confiança, o que é que vai fazer eu diferenciar um contador de outro contador para minha escolha de vida? Porque a partir do momento que eu escolho contador, eu vou levar ele por um bom tempo. Uhum. Vamos lá. O que é que diferencia uma contabilidade da outra? Eu acho que você tem que analisar o que é que o contador vai te oferecer. Por exemplo, a CF Contabilidade Aracaju. Bom, a gente preza pelo melhor atendimento. E eu acho que a expertise também na área, né? Minha carteira de clientes, ela tem maioria de advogados. Então, assim, eu tenho expertise nessa área de advogados. São várias dúvidas que os advogados têm. Juliana, como eu vou emitir uma nota de honorários sucumbenciais? São dúvidas rotineiras que advogados têm, que a gente está sempre ali atendendo o advogado na 24 horas, eu posso dizer, tá? Porque eu não tenho um horário para... Óbvio que a gente dorme e tal, mas eu não tenho essa. Eu não trabalho final de semana, eu trabalho. Eu tenho honorários em que eu vendo ali... eu vendo porque, né, a gente vai em busca do cliente, então eu chamo isso de uma venda. E aí, dentro do meu honorário, a gente tem o básico, que a gente vende contabilidade, o fiscal, a contabilidade, o DP, que é o Prolabore.
Mas eu emito notas fiscais para os meus clientes. Eu ensino como emitir, mas eu emito também. Não tem essa comigo. Juliana, emito agora. Já mandei vários vídeos de como é que emite uma nota, mas de vez em quando eu estou à disposição. Eu acho que isso é uma mão de via dupla, né? Então, acho que esse é o diferencial, tá? É expertise. Acho que o atendimento, você quer ser bem atendido, né? Uhum. E esse bom atendimento vai viralizando, né? Aquele boca a boca. Eu recebo. Eu tenho advogadas parceiras que me indicam. E me indicam porque gostam do atendimento. Me chamam assim, contadora maravilhosa. Eu me acho. Bom, eu acho que é isso. A expertise, respondendo a sua pergunta. E a sua outra pergunta, qual o momento de ter uma contabilidade? Eu acho que o contador ele tem que estar sempre do lado ali. Daquele que quer crescer. Porque você tem que entender da sua área de advocacia e deixe que o outro, com a sua expertise, agregue, né? Porque acho que a gente cresce muito mais rápido desse jeito. Cada um com sua expertise e, sabe, juntos somos fortes e isso faz com que a gente cresça mais rápido. Que é o que eu fiz com o Felipe. A gente fez uma fusão no escritório. Eu estava num momento, Andres e Maria Eduarda, que eu não tinha mais para onde crescer. Eu estava no operacional, eu estava cuidando do meu cliente, eu estava prospectando cliente, eu não tinha mais para onde crescer e eu não sou dessas. Eu sou uma pessoa, costumo dizer que eu sou virada, mas explicando o termo virada, é 220, né? Eu quero crescer. E aí eu vi em Felipe uma oportunidade de crescer. Então a gente fez a fusão, porque ele tem um escritório rodando o operacional. Então hoje ele roda o meu operacional e Juliana está mais solta, cuidando do cliente realmente, que é isso que os clientes precisam, certo? E ele tem expertise na área financeira. E aí eu uso um ditado, veja, eu sou contadora, mas meu escritório estava uma bagunça, o financeiro. Eu tinha muitos clientes que eu não sabia que eles estavam me devendo, minha inadimplência estava altíssima. E aí ele entrou, organizou. Hoje minha empresa está tão linda de se ver, sabe? E é aquele ditado, casa de ferreiro, pé de pau. Então essa fusão só fez com que o meu escritório desse uma virada de chave. E outra teoria que eu uso é dividir para multiplicar. Então, eu dividi, muito embora, eu já recuperei, eu já dei a virada de chave. E eu acho que a gente tem que se unir mesmo para crescer mais, né? Eu acho que cresce exponencialmente, é assim que fala, sim, né? Isso. Então, o momento certo de você ter uma contabilidade, obviamente que a gente tem que ver como é que está o nosso financeiro. Mas eu costumo dizer que se você já está com um horário ali certinho de R$5.000, já procura uma contabilidade, já abra sua PJ. Isso vai fazer uma virada de chave na vida do advogado. Então, você acha que quando estiver recebendo 5.000 médio, assim, mensal, já deve procurar? Já deve procurar, já abre a PJ, já vai para uma alíquota de 4,5%. Porque 5,5% você já está numa alíquota de 27,5% na pessoa física, sabe? Então, já está... Perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Então, vá para uma PJ, pagar 4,5%, desde que o restante você paga de honorário, você vai ter uma assessoria, ainda vai pagar mesmo com a contabilidade, que é o honorário contábil, acaba sendo um custo, né? Só que se muita gente pensar, isso pode ser pode ser enquadrado como investimento, né? Tem que ter uma outra palavrazinha, a gente tem que melhorar a contabilidade. Então, ao invés de você pagar 27,5%, pague 4,5% e dê valor à contabilidade, que vai te assessorar melhor, vai te dar um suporte. Felipe fez uns slides aqui para mostrar para vocês, que eu peguei lá no outro podcast que vocês gravaram sobre financeiro, né, com o Wilden. O Wilden já foi lá no meu podcast também, tá? Tá aí, ó, galera. Vai assistir o antigo e vai assistir o dela também. Muito interessante o podcast de vocês. E aí a gente fica sabendo que eu conheço o Andres, mas não sabia que ele era expert em gestão. Ainda tô longe de ser expert, um dia eu serei. Não, sim. Não é à toa que seu escritório cresceu o tanto que cresceu. Então, tem que ter a cabeça pensante ali para gerir o negócio, né? É uma equipe que ajuda. E até bem legal que você tenha falado isso, que é no outro episódio, né? E aí foi algo que a gente decidiu trazer mais agora para mais nichado para essa parte. Então, a gente hoje mais vai falar sobre a questão mais de contabilidade em si do que uma forma geral, para o pessoal que pediu que a gente aprofundasse sobre o tema, né, relacionado a isso. Excelente.
Maria Eduarda, já tá aprendendo muito aí. Já, mas vou interromper vocês um minutinho Opa. aqui para agradecer a todos aqueles que patrocinam o Baldcast, que fazem isso aqui acontecer. Começando pelo iPhone barato. O nome dispensa comentários. SVN Wilden Júnior, estávamos falando dele aqui agora. Então, assessor de investimentos, vale super a pena, mais um patrocínio da gente. E Jet Sales, também já teve aqui no podcast. Sei que você já assistiu vale a pena assistir demais o do dono da Jet Sales. Foi muito bom também o podcast, a gente falou sobre inovação e tecnologia. Agradeço a todos vocês por fazerem parte do Baldcast. Agora vamos voltar, puxar aqui e trazer o eixo novamente para nossa conversa. A gente estava falando... Eu vou até sair um pouco aqui do roteiro. A gente estava falando você falou do seu escritório, de como você reestruturou o seu escritório. Pouco antes das câmeras serem ligadas, a gente estava conversando sobre essa questão de inadimplência também. Então, vou puxar um pouquinho esse tema. Você conseguiu reverter a inadimplência do seu escritório, conseguiu melhorar. Acho que esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles dos escritórios hoje em dia, da maioria dos advogados, a forma de cobrança de honorários, como fazer para diminuir a inadimplência, que ainda é muito grande. E já que vocês conseguiram na casa de vocês, tragam pra gente dicas, conselhos, como isso pode funcionar também no escritório de advocacia. Maria Eduarda, eu vou deixar que Felipe fale um pouquinho. Ele que organizou meu escritório. E só vou falar por cima, tá? Mas, primeiramente, tem que estruturar o seu negócio, tem que estruturar o financeiro, né? Primeiro você tem que organizar a casa para saber primeiro quem são os seus devedores, seus inadimplentes, porque de repente você nem sabe. Então, imagine que um escritório de advocacia tenha vários alvarás a receber e não está planilhado ou não está no seu software. O ideal é que esteja no seu software, né? Porque o software ali tem uma facilidade maior para nos lembrar, para puxar relatórios. Eu gosto mais de software do que planilha, mas planilha roda também. Então, assim, imagine um escritório todo organizado, tudo lançado ali, projetado, para você puxar um relatório e perceber quanto você tem a receber até dezembro, quanto está parado, porque inadimplência é dinheiro parado, né? É dinheiro que não está gerando, é dinheiro que não está, enfim, não está sendo aplicado, né? Como o Wilden gosta lá nas aplicações. E aí eu vou deixar que o Felipe fale um pouquinho o que foi que ele fez lá no meu escritório, no nosso escritório, que ele agora é sócio da CF Contabilidade Aracaju, e que ele organizou tudo. E assim, a gente puxa um relatório e eu consigo tomar uma decisão até dezembro para saber quanto eu tenho de honorários a receber, quanto está parado. Hoje a gente foi num cliente, conseguiu negociar, e aí vai, né? Aí ele liga para a nossa funcionária do financeiro e fala: Ana, puxa aí o relatório de fulano de tal. Poxa, então a gente senta com base em números. E ali a gente vai negociar, né? Pode falar, Felipe. Frase clássica, né? Quem não mede não gerencia. E para medir nós temos que ter dados, temos que ter números. Eu sou meio até fanático por fazer controle de números. Eu sempre tenho um KPI para poder fazer a medição de alguma coisa. Tudo na minha vida eu transformo em um gráfico. Se puder colocar isso em um gráfico pizza e colocar valores e percentual, para mim isso aí é excelente. E isso ajudou muito, né, nessa nossa gestão. Rio das Ostras já tinha esse nível de organização. Mantendo esse nível de organização, nós chegamos a um número muito interessante no mês passado de ter apenas 3% de inadimplência no nosso escritório. Aos outros colegas aí, contabilistas, donos de escritório de contabilidade, sabem que isso é um percentual baixo, né? O nosso escritório de Aracaju, ele chegou a ter 56% de inadimplência. Nós hoje já descemos para 27%. Cada mês esse número melhora mais. Nós temos um time robusto, né, que faz o controle do financeiro. Nós temos que implementar rotinas para que isso aconteça, né? Não é na base do achismo, não é na base do que lado que o vento está ventando, não. Tem que ter rotina. Então a gente tem uma rotina, por exemplo, segunda, quarta e sexta é dia de fazer cobrança. Então, a Ana, que trabalha com a gente no financeiro, executa essa rotina, traz relatórios, e aí a gente toma, o sócio do escritório toma decisões em cima de relatórios, não em cima de achismo. E ali a gente toma decisão. Poxa, aquele cliente está devendo 3 meses. O cara está devendo 3 meses. Será que a gente consegue recuperar? Vamos negociar. Não dá para recuperar? Infelizmente, em alguns momentos, a gente tem que olhar para o nosso lado, nosso bolso, nossa estrutura, que não é leve, e às vezes a gente tem que tomar a decisão de fazer o desligamento de um cliente que por inadimplência, né? E com isso a gente tem conseguido bons resultados. A gente hoje tem inclusive uma linha de BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro. Se puder colocar aqui para a gente dar uma rápida pincelada nesse nosso processo.
Essa daí é uma apresentação que, obviamente, foram suprimidas as informações desse nosso cliente. E pode passar, por favor. Com base na LGPD? Exatamente. Então, ali, né, um breve resumo do nosso contas a pagar. Nós selecionamos todos, sempre conciliando. Esse nosso sistema, ele concilia também junto com diversos bancos, a grande maioria dos bancos, até alguns digitais, tá? Então, pode passar. Sempre em algum tipo de gráfico, né? Informando quanto que nós recebemos de receita, quanto de receita. Só que para chegar nesse tempo, nesse momento de ter esse nível de organização, tem que ter o dado tem que ser controlado. Só se foi na rua, passou o cartão, débito ou crédito, manda para o financeiro. Financeiro, comprei isso. É para apropriar naquilo. Então, a categorização do custo tem que ser muito bem realizada. Pode passar, por favor. Só mais um exemplo, né? Nesse caso aí, uma tomada de receita. Qual é a origem? Por quanto que está entrando o valor? Como que está entrando o valor? Que percentual e qual valor que está entrando dinheiro? E pelo banco. Pode passar, por favor. Tá? Venda de serviços, venda, né, comércio, venda de serviço. E nesse caso a gente ajuda o sócio a criticando o sistema dele. Poxa, tem 7 mil reais. Que 7 mil reais é esse? Você tem que identificar isso para a gente, para que nós possamos completar essa informação para você. Por vezes, no dia a dia do negócio, essa informação vai ser suprimida e ninguém vai dar atenção. A gente vai dar atenção, porque nós somos especialistas nos dados financeiros. Pode passar, por favor. Bom, mais um gráfico aí também, né? Total de despesas realizadas, também em dinheiro e por conta. Pode passar. Aí a gente suprimiu os dados, obviamente, e aí a gente consegue elencar em gráfico, né, qual é o volume de pagamento. Então a gente vê que salário é um volume alto, acordo judicial é um volume alto. Então sempre transformando em gráfico para poder facilitar a visualização das informações. Pode passar? Esse dado é bem interessante, porque por vezes o mês acaba e a pessoa tem ali uma despesa que ela não pagou. Então a gente está informando, olha só, você está virando o mês com 7 mil reais que você está devendo do mês passado. Qual é o seu plano para você pagar as suas despesas do mês subsequente e esses 4% que você não honrou no mês passado? Pode passar? Isso é legal para não virar uma bola de neve, né? Exatamente, exatamente. Total de retirada por sócio, obviamente suprimindo os dados da pessoa. Pode passar? Outra coisa que eu vi de legal aqui é quando a pessoa tem mais de um sócio, isso aqui torna transparente para o sócio, né? É perfeito. Exatamente. Também o que é muito interessante em fazermos o BPO financeiro, o tempo que a pessoa perde, né, investe em fazer pagamentos de conta. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz o meu BPO financeiro, a pessoa me envia a lista do que eu preciso pagar, eu entro no banco, tá programado, eu vejo 1.000, 2.000, 3.000 reais. Ué, as despesas estão batendo com a lista? Ok, eu vou lá simplesmente, dou 3 cliques, coloco o Face ID e faço identificação e faço o pagamento. Ao invés de ficar lendo boleto, código, é uma economia de tempo para o sócio. Aí um histórico de contas a pagar dos últimos 3 meses, então a gente pode identificar que o volume está crescendo, né? Aí a pessoa tem que fazer um comparativo. Será que a minha receita também está crescendo? Ou é só a despesa? Se for só a despesa, já é um dado preocupante. Próximo, por favor. O a receber, né? O a receber também, ou seja, ele aí teve um crescimento também, isso é um dado interessante, né? E a gente sempre pergunta para o sócio, pergunta de ouro. Sócio, você consegue enxergar o que a gente está te passando? Você quer ver algo diferente? Porque esse é um serviço muito personalizado. Eu preciso que o sócio entenda, que ele me diga o que mais ele quer ver nessa apresentação. E no próximo mês a gente vai construir um dado para que ele seja cada vez mais assertivo nas suas tomadas de decisão. São os indicadores que você tanto falou no outro podcast. Legal. Para tomada de decisão, né? Esse é o papel, então, do BPO financeiro. Isso aí. Organizar... O financeiro da empresa, organizar do os negócio. dados vindos do setor financeiro em todas as contas, seja pagar e receber, e transforma isso coloca tudo em um local. Aí existe uma terceirização disso, né? Sim. Para a pessoa não precisar ter um financeiro interno. Isso. Exato. É isso pelo que eu estou entendendo. É isso. Né? Isso aí. E vamos lá.
Essa informação que a gente entrega a vocês, normalmente ao BPO, é o que? Uma plataforma de vocês, é no nosso sistema. Esclareça só para os nossos ouvintes entenderem como é que é essa como dinâmica. Como é operacional, né? Como é essa dinâmica. Vamos lá, eu fui lá, transferi o valor, entrou na conta do escritório, eu transferi o valor para o cliente. Aí o que é que eu faço? Eu pego esse comprovante, informo, mais ou menos isso. Porque eu estou falando dia a dia. Entrou o alvará, fui lá, peguei o alvará. Aí mando para a conta do escritório. Tá? Aí eu mando todo ou mando parte. Aí o que é que eu faço, né? Já mando, se eu mando metade para 80% para o meu cliente, 20% para o meu escritório. Nessa operação, como é que eu faria com um BPO financeiro? Para deixar tudo registrado e mapeado, para futuramente ele não alegar que eu não fiz essa transferência. Vamos lá. Puxando só um pouquinho antes. É celebrado entre partes um contrato respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso acesso é único e exclusivamente para visualização e para programação. Então, quando o usuário é gerado, ele não tem autonomia para poder fazer nenhuma movimentação bancária sem que o sócio da empresa efetive, né, e autorize essa movimentação. No dia a dia, né, conforme o seu questionamento, a gente cria um grupo de WhatsApp, ou se a pessoa lida muito mais com o computador, a gente cria uma pasta no Drive e ali essa pessoa vai publicando todos os gastos que ele vai executando na rua. Eu ando muito em rua, eu foco no meu escritório na parte comercial. Então eu mando em fotografia mesmo e comento ali. Esse foi Visa, esse foi Elo, esse foi Pix. E ali ela já joga na programação. Não obstante a isso, nós temos uma outra proteção. O sistema, ele faz uma leitura D+1, né? Então, no dia seguinte, ele vai fazer a leitura do que aconteceu no dia anterior. Mesmo se o sócio não mandar essa informação, o BPO financeiro vai identificar, olha, tem um saque de R$10 aqui. Você fez esse saque? Fiz. Então me fala o que você empregou esse valor. Me dá uma notinha, me dá uma comprovação. Perfeito, entendi. O seu banco vai estar integrado a um software. Legal. Tem dúvida? Vamos... A gente falou, vou trazer para uma perspectiva mais simples. A gente falou de BPO financeiro, acho que isso talvez seja interessante. Se eu estiver errada, me corrija, fique à vontade. É interessante para quem já está mais à frente, para quem já tem um financeiro mais estruturado, para quem já tem mais tempo de caminhada. Eu aqui sempre busco trazer a jovem advocacia, a gente que está aqui começando, e que talvez não esteja no momento ainda do BPO financeiro. Se eu estiver errada, me corrija, porque se estiver tudo bem, a gente pesquisa. Talvez esteja no momento do CNPJ. Como é que a gente pode fazer para... Dentro da empresa, né, dentro do escritório, a gente fala empresa, mas assim, a gente hoje em dia tem que encarar realmente o escritório de advocacia como uma empresa. E como a gente pode trazer isso para dentro do ambiente do escritório de advocacia do zero? Para aquela pessoa que está na fase do vou abrir ainda o meu CNPJ, para fazer com que esses dados funcionem e estejam presentes também. Bom, aí eu já vou dar um plus aqui. Maria Eduarda, a gente tem um software que a gente conseguiu da Alterdata 0800, certo? Que aí eu vou doar aqui no ar para aquele que tiver interessado em organizar o seu escritório, tá? Aquele que está do zero e quer organizar, o interessado, vou dar alguns requisitos aqui para ganhar o software. É o software do Alterdata, RP4Me financeiro, tá? Aquele que controla seu financeiro numa planilha e quiser ter um software, a hora é agora. Basta que sigam a gente no Instagram, contador_João Alcântara. CF, Rio das Ostras, Contabilidade. M. Eduarda Celentano. Balding Academy. 2 canais também, Baldingcast e ContarPod_podcast no YouTube. Então, os interessados sigam esses requisitos e coloque lá no YouTube que está no ar agora, da Baldingcast, eu quero. Aí vai estar tudo bonitinho na descrição. Comenta eu quero, vale a pena. Comente eu quero. E a gente vai fazer uma entrevista. E aquele que passar na entrevista, que tem alguns requisitos que a gente precisa entender o negócio também, eu vou doar minhas horas para implantar o seu financeiro e a Alterdata vai dar o sistema, certo? E aí, respondendo, né,
a sua pergunta, aquele que começa do zero, Maria Eduarda, eu acho que dá para começar numa planilha sem problema, mas se tiver como ter um software, tem muitos softwares no mercado que tem um preço acessível, a Alterdata, por exemplo, tem o preço acessível, e dá para implantar com a ajuda do próprio software que tem os treinamentos, né? Só que você vai precisar doar também seu tempo para isso. E aí, qual a conta que eu faço, certo? Você prefere focar seu tempo na sua expertise, né? Prospectando clientes ali na advocacia, honorários advocatícios, que são bem interessantes. Ou você prefere doar seu tempo para financeiro? Então, a conta que você tem que fazer é essa. Né? Eu prefiro doar meu tempo estudando um caso ali que eu vou ganhar uma ação de 50 mil, tô chutando, tá? É um dado bem aleatório. Ou você prefere doar seu tempo para um BPO que vai custar, sei lá, vou chutar também, R$2.000. Tudo é analisado, tá? A gente tem que entender como é a movimentação para fechar esse número de honorário. Mas vou colocar aí R$2.000, tá? Diante de uma movimentação aí de entradas e saídas, sei lá, tem ideia assim? Cada empresa vai ter um tamanho de orçamento. Né? Então, um advogado com uma circulação financeira menor, a gente vai ter um preço um pouco mais competitivo, talvez girando aí em torno de R$500 a R$700. Uma empresa com um volume um pouco mais robusto, a gente vai ter que aumentar um pouco, né, para poder fazer essa compensação da mão de obra que vai ser empregada. Então, a conta é essa, é fazer o comparativo. Até ia perguntar, só quanto é mais ou menos, vamos lá, a gente já entendeu que quando o advogado está recebendo mais ou menos uns 5 mil médio, às vezes tem outras nuances, que aí já precisa do contador antes, né? Mas as exceções. Mas me diga uma coisa, quando eu estou recebendo 5 mil, eu quero saber mais ou menos quanto é um custo de um contador, por exemplo. Quanto mais ou menos que ele vai custar, quais são os demais custos que eu tenho para implantar um CNPJ para mim, né? Eu, como, vamos supor, um jovem advogado que já comecei a receber uns 5 mil, ou um advogado pleno, ou um associado que é obrigatório a emitir a nota fiscal quando é pagamento do escritório para o advogado contratado. E aí, me diga exatamente isso, para eu ter uma noção, assim, até para o ouvinte escutar e ter uma noção, quanto é um custo médio de um contador desse, vamos botar assim, recebendo mais ou menos uns 5 mil médios. Eu não sei como é que é apurada o orçamento aí de vocês, mas só para dar uma base média para quem estiver escutando, saber a necessidade de saber que está na hora e está dentro do orçamento, porque às vezes a gente pensa, não, vou fazer um pagamento aqui, porque contador normalmente é mensal, né, que paga. Mensal, Então, vai ter essa recorrênciazinha, né? Então, assim, tem que saber para ver se coloca aí dentro da margem. Se você puder esclarecer aos nossos ouvintes. Sim, com certeza. Bom, para abrir o CNPJ tem o custo que a gente chama de legalização, que é a abertura do CNPJ. Esse custo está em torno de R$ 1.350 com a CF Contabilidade Aracaju. A gente fechou esse número antes de começar. E, inclusive, a host Maria Eduarda ganhou o CNPJ aqui um brinde, com a CF Contabilidade Aracaju. As regalias. Regalias do áudio. Obrigada, viu? Regalias da host. Tá bom, viu? A gente gosta de incentivar jovens advogados. Já abri muito CNPJ gratuito, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, Andras. A gente tem que dar um incentivo para aquele jovem que quer iniciar. E a gente tem outras parcerias que quem tiver interessado pode conversar com a gente também. A gente é bem aberto a parcerias, então quem quiser chegar junto, olha, me indica. A gente tem formatos de cashback para trabalhar, estamos abertos para isso. Legal. Então, é 1.350 para uma legalização, que é a abertura do CNPJ, é o primeiro investimento, tá? Você vai entrar logo para o Simples Nacional com a alíquota de 4,5%, vai começar a criar seu lastro, porque o advogado começa a ganhar causas, daqui a pouco ele constitui um patrimônio, depois... Como é que justifica Como justifica isso numa declaração do imposto de renda? Como você constituir um patrimônio de 1 milhão, uma casa que você está construindo, não sei o que, você precisa de um contador para dar essa orientação e constituir esse lastro, né? E aí você pode constituir esse lastro a partir de uma PJ. Você vai pagar 4,5%. Gente, é melhor dar uma comidinha pro leão. Eu sou a favor de que a gente tem que pagar o imposto. Que ele sempre, sabe, ele precisa ser alimentado, né? E o leão, ele é bonzinho, ele avisa.
Avisa. É bonzinho. Ele avisa. É bonzinho. Bem tranquilo. Pendências de malha. Então, ele avisa para você ir lá e corrigir. Opa, alguma coisa está errada aqui. Você não informou, você esqueceu de informar. Então, você vai lá e retifica. Ele é bonzinho, não é não? É. Tem essa opção. Então, tem esse custo da legalização e tem o custo do honorário mensal. A partir do momento que o seu CNPJ está aberto, você já tem obrigações perante a Receita Federal. São obrigações acessórias, são declarações que precisam ser enviadas à Receita Federal. A gente tem um honorário bem atrativo perante o mercado. Para advogados, é um custo de R$ 400. Mas a gente tem o programa parceiro, né? Você indica e a gente faz daquilo um cashback, consegue... né, devolver aquela indicação que você fez do seu amigo, do seu parceiro. Então, assim, é tudo lindo na CF Contabilidade Aracaju. Concorda, Felipe? Vou brigar por um preço melhor para os ouvintes do Baldingcast. Principalmente os jovens advogados, que eu quero ver todo mundo se formalizando. Eu acho super conversa. Sempre tem conversa. Só fazendo um adendo que ela comentou, é o seguinte, a pessoa quando abre um negócio, ela, por muitas das vezes, ela não sabe como gerenciar aquilo. E a CF Contabilidade trata isso de uma maneira muito carinhosa, muito especial. Nosso cliente, o CNPJ dele foi aberto, nós chamamos esse cliente para fazer uma reunião de climatização conosco. Como que funciona essa reunião? Ela é um pouco extensa, ela envolve cerca de 50 slides, mas ali nós vamos esclarecer todas as dúvidas do cliente. Mas nós somos ativos nisso. Nós vamos provocar as informações e falar, olha só, para o departamento pessoal você tem que se comportar assim, assim, assado, para o fiscal é assim, para o contábil é assim, e também nesse momento a gente vai ouvir quais são as dúvidas que essa pessoa tem. E não é um ambiente para sentir vergonha, não é um ambiente para você chegar com escudos, realmente é um momento para você esclarecer suas dúvidas. Nós entendemos que dar informação para o cliente é muito importante, para que ele não comece sua vida empresarial com erros que depois ele vai levar para a vida empresarial dele para um momento posterior. Isso é muito ruim. É bom a gente, no início, começar a trabalhar corretamente. Você já trouxe a palavra-chave aqui que estava na minha cabeça, a Andrés também está com ela. Já sei que o primeiro erro é não abrir um CNPJ num determinado momento. Quais são os principais erros que vocês, trabalhando muito com a advocacia, enxergam que os advogados cometem com recorrência? Depois disso, eu tenho umas perspectivas aqui de algumas dúvidas de colegas que eu disse que ia gravar o podcast e já fui colhendo dúvidas. Então, quais são esses erros? O que vocês acham? Vou falar um dos maiores erros. A mistura de contas pessoa física e pessoa jurídica. Inclusive, eu, Juliana, fazia muito isso. E hoje, eu passei um aperto financeiro porque era tão misturado que isso eu senti na pele, esse aperto. Porque quando meu sócio entrou, agora é tudo na PJ, tudo bonitinho na conta da PJ. E uma vez ao mês, que é no final do mês, é feita a distribuição de lucro. Então, veja, Juliana era acostumada a receber na conta pessoa física, pessoa jurídica. Até hoje tem clientes que só pagam na minha pessoa física, mas de imediato, né, Felipe? Eu faço a transferência para pessoa jurídica. Por quê? Tem que estar tudo bonitinho. PJ é PJ, gente. Não dá para misturar, né? E fica até mais bonito de você ver sua PJ. Fica mais organizado, você consegue controlar melhor sua inadimplência, quem são seus clientes inadimplentes, o que você precisa correr atrás, porque ele me cobra. Ele manda a inadimplência dia de segunda, quarta e sexta, eu caio em campo. Eu vou visitar o cliente para ver o que foi que aconteceu, porque não é só uma cobrança, eu tenho que saber o que está pegando para ele, tem que ter todo um jogo de cintura ali para receber, para manter meu cliente, certo? Porque... não dá só para cobrar. Eu quero cobrar, mas eu quero o meu cliente ali na minha carteira. Eu não quero perder o meu cliente. Então, acho que a primeira coisa é não misturar as contas de pessoa física com pessoa jurídica. Uma vez ao mês, faz a distribuição de lucro, que ela é isenta de imposto de renda. E aí eu vou pegar o gancho de uma fala de Wilden, tá? Outra vantagem de ter uma PJ é você poder fazer a distribuição de lucro da PJ para a pessoa física e fazer investimentos na pessoa física, que tem várias isenções de impostos dentro da pessoa física. Isso foi uma fala aqui do Balding que eu escutei hoje. Então, já peguei aí o gancho de Wilden, tá, Wilden? O Wilden foi lá no meu podcast, todas as falas dele são sensacionais, muito estratégicas para a pessoa crescer, né?
A gente tem que saber a hora de investir. A gente sabe que o dinheiro hoje ele está muito apertado, é muito difícil sobrar dinheiro para a gente investir, mas a gente tem que dar um jeito. Tem que deixar essa reserva acontecer dentro da PJ para tudo. A gente não sabe se vai ter outra pandemia. Então, isso é uma forma de cuidar do CNPJ também. Eu vi que vocês falaram sobre isso de reserva para ter um momento certo de contratar aquele sistema, aquela implantação que você falou de 30K, né? Que a gente está dando de graça aqui, inclusive com o software da Alterdata. Então, acho que o primeiro erro é esse, tá? Maria Eduarda respondendo sua pergunta. E outros erros é não saber como tratar alguns alvarás, honorários sucumbenciais, é muita dúvida eu tenho recebido sobre isso. Juliana, o que eu faço com honorário sucumbencial? Gente, aquele que perdeu a causa, a nota vai ser emitida contra o perdedor da causa. Ponto. Então, são umas dúvidas, assim, rotineiras que o contador tem que estar do lado ali do advogado, como uma parceria mesmo, né? E quanto a isso, eu acho que eu atendo muito bem os meus clientes advogados. Excelente. Com relação ao BPO, o que é que o pessoal deixa de registrar bastante? O que é que você tem visto aí? Até uma piada que eu faço, tem o nome CF Contabilidade, mas o que a CF Contabilidade menos faz é a própria contabilidade. Porque, vamos lá, são 3 esferas, né? Fiscal, contábil e departamento pessoal. O fiscal, a gente consegue buscar informações, seja na prefeitura ou seja fazendo aquisição de dados de XML via secundária, via sistemas. Departamento pessoal, se nós não gerarmos a folha, ninguém paga o funcionário ou não tem o Prolabore. Só que essas duas primeiras frentes são frentes que nós conseguimos gerenciar e provocar essas informações. A contabilidade não. A contabilidade a gente precisa que o cliente dê a contrapartida e que ele nos envie dados financeiros para que nós possamos transformar isso em dados contábeis, né? Aí sim, depois fazer a distribuição isenta de demais tributos, tá, até 32%, né, para a pessoa física. E o financeiro, a primeira razão dela seria realmente essa: possibilitar que a empresa de contabilidade faça a contabilidade da sua empresa. E o controle financeiro, né? Uhum. Excelente. Tem um movimento, né? Estava até comentando antes de começar aqui, tem um movimento nos escritórios que está acontecendo muito dentro do escritório de advocacia, a gente não ter só mais advogados, né? É normal agora a gente começar a contratar pessoas de outros ramos para compor a equipe administrativa do escritório. Por exemplo, um contador. Por exemplo, uma pessoa de marketing. Por exemplo, uma pessoa de comunicação. Outro exemplo, um engenheiro de TI. E assim... cada vez mais comum, né? E o escritório de advocacia não vai só crescendo como advogados, acaba sendo uma equipe completa, podemos dizer assim. Multidisciplinar. Qual é, assim, a vantagem, né? Agora para uns escritórios mais, vamos supor, mais desenvolvidos, qual a vantagem que ele tem de ter um contador interno? E também, em comparação, um contador, não sei, pode ser um contador, um assistente financeiro, ou alguém que alimente essa quantidade de dados aí para o BPO e o BPO desenvolver. Existe uma vantagem com relação a isso? Ou o que vocês têm visto também no mercado com relação aos escritórios que vocês prestam assessoria? O que é que vocês têm mapeado? Porque isso é uma realidade que está acontecendo dentro do cenário do mercado jurídico nacional. Uhum. Internacional já existia, né? A gente pode falar nos Estados Unidos já isso a gente já separa há muito tempo lá através de C-Levels, e aí tem um próprio CFO lá dentro dos escritórios de advocacia. Aqui uma realidade tá mais... no Brasil a gente ainda começou agora dentro dos escritórios de advocacia ter os C-Levels, e aqui em Aracaju a gente ainda não tem essa questão de C-Levels, mas com o tempo aí provavelmente vai chegar. E eu gostaria de saber da cabeça de vocês mesmo, qual é a importância de ter essa pessoa responsável lá dentro do financeiro, e se vocês veem como uma tendência, e
se isso exclui o BPO ou se isso converge com o que o BPO vem fazendo, que vocês têm. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Andres, veja, eu acho que para ter um contador exclusivo ali trabalhando para você tem que ser uma grande empresa, né? Acho que tem que ter um patamar já de faturamento alto, porque ele vai trabalhar exclusivamente para você. Então, ele vai ter um salário alto, né? CLT. Então, o salário dele você multiplica por 2, é um custo elevado para você manter, tá? E contador é encarado como custo. Muito embora o contador é aquele que toma conta do seu patrimônio. Então, existem 2 vertentes aí para vocês analisarem, né? Eu sempre gosto de fazer conta, certo? Então, um contador bom no mercado para tomar conta de suas empresas não é menos de R$8.000. Falando, né, da minha experiência, assim, eu já fui contadora CLT. R$8.000 custa R$16.000. Então, tem que ver o patamar que você tá, se dá para ter esse contador bom, né, dentro da sua empresa, tomando conta de tudo. Dos seus centros de custo, eu já fui contadora de um hotel e eu tinha que estar rodando tudo. Ou ele está num hotel que eu já tomei conta. Ele está hospedado num hotel que eu já tomei conta. Eu disse a ele, o hotel tem, eu não vou lembrar quantos andares ele tem, 13, sei lá. Eu saía de lá de cima até lá embaixo, descendo todas as escadas, rodando todos os corredores para tomar conta do custo do hotel. Porque eu era responsável por isso. Então, se eu dava plantão nesse hotel, eu saía rodando todos os quartos para ver se as camareiras estavam colocando os... Como é que chama aqueles shampoo? Tem um nomezinho na hotelaria, eu esqueci. Shampoo, condicionador, dessas coisas, né? Souvenir? Não, acho que não. Outro nomezinho na hotelaria, eu esqueci agora. Mas isso é custo, tá? Pro hotel. Então, eu tinha que tomar conta de tudo. Era material de limpeza, material do expediente, o restaurante, eu tinha que fazer conta até que ponto era viável a gente ter um restaurante para, né? Ou então terceirizar. Então, tudo isso é o contador quem vai dar esse respaldo para o dono do negócio. A gente é dono dos dados, a gente é que vai mostrar os números e falar pelos números. Então, isso tem que ser uma conta que tem que ser feita. E aí, puxando um gancho para o meu escritório de contabilidade, eu prefiro que vocês contratem um escritório, que eles têm expertise na área. E eles que vão ser responsáveis por fazer a contabilidade. Dentro do escritório de advocacia, vocês têm lá causas trabalhistas, causas tributárias. Isso tem que ser mapeado em centros de custos diferentes para que seja tomada uma decisão. Os advogados da área tributária estão me dando mais receita do que os advogados da área trabalhista. O que é que está acontecendo? Então, isso tem que ser uma conversa dentro do escritório para tomar decisão. Não, está vindo mais causas tributárias, então vamos atacar mais aqui. Está vindo mais causas de previdência, né? Tudo isso tem que ser em centros de custos separados para que vocês, donos do negócio, possam tomar decisões. Nós, contadores, a gente só informa os dados, mostra para vocês o que é que está sendo mais rentável, o que é que está pegando nos custos. A gente dá os relatórios e vocês tomam as decisões. É assim que funciona. Eu teria um complemento. Um contador sozinho, dentro de uma estrutura, com diversos funcionários, com diversas alíquotas, com diversas análises a serem verificadas. Ele é uma pessoa só. Quando você terceiriza esse serviço e coloca por um escritório de contabilidade, ali nós teremos uma estrutura multidisciplinar, como você comentou. Ali nós teremos especialistas financeiros, administradores, contadores. Então, eu entendo quando você joga isso para dentro de uma estrutura multidisciplinar, a chance de você ter algum problema ela é reduzida. E falando sobre a parte financeira, se o seu contador interno, por não observar algum dado, esse custo ele fica com a empresa. Se a CF Contabilidade não observa alguma informação, fica para a CF. Fica para a CF. A gente que tem que arcar, porque o erro é nosso. O erro a gente nosso. Tem contrato com vocês. Se a partir do momento que vocês terceirizaram a contabilidade, aquele fiscal, porque a gente sabe que a Receita Federal ela não erra. Ela é boazinha para avisar ali na correspondência do ECAC. Você tem uma pendência, mas ela não é boazinha em questão de multa. Nesse sentido, o contador sofre muito. Porque a multa, se você perder o prazo de mandar uma DCTF web, você já tem ali uma multa de R$250.
Se você perder um prazo de uma SF, um SPED de contribuições, gente, vai somando a 500 a cada mês, certo? Então, a gente monitora isso por um sistema, para a gente não errar. Eu já paguei muito do meu bolso, que eu não vou dar esse custo pro meu cliente. É um custo meu, foi um erro meu. Então, isso entra como um custo meu, ponto. Eu só quero tirar uma dúvida antes, Maria Eduarda, de a gente passar para aquele tópico de setor pessoal, porque eu acho... Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Eu tenho um grande respeito pela profissão dos contadores, tenho vários amigos contadores, né? Eu acredito que o contador, para se diferenciar, né, ele atua bem dentro da estratégia, tanto do escritório de advocacia, como até da empresa, né? Aí, como a gente pensa. Agora, por que o contador tem tanto receio de conversar com um advogado que ficam, eu escuto falar, aqui lá dentro, quando a gente vai conversar, aí fica com caras e bocas, de rapaz, aquele advogado lá sabe de nada, tá falando isso. E os advogados tributaristas do outro lado dizendo a mesma coisa. O contador não sabe de nada, estou dizendo porque acontece diariamente isso. Mas por que essa, vamos dizer, essa intriga entre contador e o advogado tributarista no dia a dia? Apesar de eu entender que os dois se complementam. Quando se dão bem, quando um tem a confiança no outro, é a melhor coisa para a empresa. Eu estou dizendo para vocês, façam o seu contador e o advogado tributarista se darem bem, conversarem, porque vai ser a melhor coisa. Agora, quando o contador não se dá com o advogado, é uma briga. Até a culpa é de um, a culpa é não do só outro. Não só falo no tributarista, não, mas eu falo também, por exemplo, no trabalhista, que deve ter muita gente, advogado trabalhista. Aí o contador diz lá que está recolhendo o INSS, está errado. Feia. Aí começa a dizer, não, mas a natureza jurídica é outra, a decisão é tal, e começa a briga. Eu quero saber de vocês que são contadores, o porquê isso acontece. Olha, vamos lá. Eu sempre gostei dessa parceria, advogado e contador. Eu acho que tem tudo a ver, a gente se complementa. Tanto é que eu tinha um sócio no meu podcast que é advogado, tá? Ele saiu porque o meu direcionamento do podcast virou mais empresarial e aí, né, foi por questão dele mesmo. Mas até hoje a gente tem contato de contratos em comum, enfim. Está super ligado e a gente precisa dessa parceria. Não sei lhe responder. E sei, não sei e sei. Não sei, sabe, já então sabe. Vamos de polêmica, né? Então, veja. Existem alguns contadores que estão no tempo do Hong Kong, né? A gente sabe que existe, tá? Existe até uma foto que eu postei que deu uma polêmica, que é aquele contador que tá na cadeira assim e tal, né? Que só quer saber de planilha, desculpa aí. Tá certo. Então, esse é do tempo do Hong Kong, tá? E aquele contador que não quer abrir a mente porque talvez vai dar mais trabalho, mas a gente tem que encarar o mais trabalho como oportunidade. Então, se eu sei que eu posso ter um caminho para o meu empresário pagar menos imposto de forma legal, tá na lei, por que eu não vou abrir minha mente e sabe? Aí eu melhoro meu honorário também. Eu faço uma parceria com ele e digo, poxa, aquele honorário não dá mais, porque vai aumentar meu trabalho. Então tem que ser uma conversa de reciprocidade, né? Eu gosto muito disso. Veja, eu vou atender os seus requisitos, né, para você pagar menos imposto, conforme a lei e tal, mas você também tem que melhorar aqui meu honorário. Então, isso é uma oportunidade. Então, a gente tem que começar a ver dessa forma. Eu atuei já no tributário junto com o Felipe. Então, algumas teses que tinha, eu saía ligando. O contador é tal. Aí eu, eita, eu conheço esse. Tá, beleza. Fulano, dá pra gente atuar por aqui? Não, esquece. Então, a gente vai entendendo a realidade de cada um e aceitando. Quando não aceitar, também caiu pra cima. Não tem essa. Porque se tá na lei, é uma tese. Gente, vamos seguir. E qualquer coisa, o advogado tá lá para dar o respaldo. Então, por que não seguir? Então, quando eu te respondi não sei, é mais ou menos isso. É mais trabalho, mas que a gente tem que encarar como oportunidade e aumentar o nosso honorário. Então, eu vejo dessa forma, certo? Não sei se eu respondi. Respondeu e não respondeu. Mas a gente entendeu. A gente entendeu. Nossa audiência também, tenho certeza disso.
Eu ia puxar para o setor pessoal, mas a gente fala, já que Andrés trouxe aí essa temática de advogado e contador trabalhando juntos, vou fazer uma pergunta, se os clientes de vocês têm clientes advogados, utilizam muito dos serviços para os próprios processos, para trazer isso para dentro do âmbito do escritório. Eu concordo perfeitamente, Juliana, que cada um tem seu lugar, né? Eu trabalho muito com empresas, então a gente sabe que vira e mexe vai ter que conversar com o contador, vai ter que entender minimamente. E muitas vezes a gente negligencia. Se a gente negligencia dentro da própria casa, né? Assim, dentro do próprio escritório, imagine com essas questões de estar por dentro de todos os termos. Então, os seus clientes, eles têm muito essa demanda também. Isso é algo que o escritório também oferece, esse suporte para, dentro das ações, atuar em conjunto? Sim, eu recebo diariamente dúvidas de advogados e eu sempre respondo de imediato, sempre estou ali para atendê-los e para dar esse suporte que é necessário, porque o advogado ele entende da área dele, ele quer atuar ali em honorários e crescer seu escritório com os honorários dele advocatícios. E os meus honorários contábeis cabem a mim. Então, eu tenho uma demanda bem grande, às vezes tiro dúvidas até 0800, Maria Eduarda. De vez em quando eu tenho uma cliente que ela é professora, vira e mexe, ela me indica, e às vezes a pessoa só quer tirar uma dúvida, sabe? Outra questão também que eu queria levantar aqui é, de vez em quando, algum advogado precisa emitir nota, tá? E ele eita, não vai sair. Negligencia. Titubeei também. Isso aí. Em abrir o CNPJ. Aí chega pra colega e fala assim, emita aí essa nota pra mim. E aí eu digo assim, pra quem é cliente minha, não emita não, porque você vai sair da sua faixa de 180 mil, que você pode, até 180 mil, você tem aquela alíquota de 4,5%. E aí você vai se prejudicar, entendeu? Porque vai acumulando, o faturamento é acumulativo, né? E eu digo, me indique, porque, né, aí você zera o seu honorário e não vai emitir uma nota para ela. Por favor, né, ajude sua contadora. Então, existe isso também, tá? De vez em quando o advogado precisar de uma nota e tal, e aí recorre o colega. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês que têm CNPJ. Não emita nota para ninguém, você só vai prejudicar o seu faturamento. Aí você indica a CF Contabilidade Aracaju, você já ganha um cashback e tudo flui. Perfeito. Pra gente chegar, a gente tá chegando perto do final, então eu vou puxar o último tema, que eu acho que também quando eu fui perguntar, né, olha, eu vou gravar um podcast, contabilidade, o tema, manda as dúvidas. Eu acho que um dos grandes calcanhares de Aquiles da advocacia também é o setor pessoal. A forma, aí a gente vai para emissão de nota dos advogados associados e tudo mais. Andrés trouxe aqui um pouco do tema, né, um pouco da matéria, quando trouxe também se é interessante ou não ter um contador dentro, e a gente fala de outros, de marketing, enfim, tudo isso gera custo para a empresa. Como vocês encaram e como vocês lidam com os clientes de vocês a respeito dessa orientação do setor pessoal? Qual é a maior demanda que isso gera para vocês? E quais seriam aí as dicas para a gente poder lidar com essa situação? Bom, do setor pessoal, a gente já tem isso mapeado, a gente usa o Microsoft, né? E essas dúvidas recorrentes a gente já coloca lá numa pastinha, porque aí é só Ctrl+C e Ctrl+V. Então, chega a dúvida, a gente já tem lá, até para tudo. Felipe gosta muito de processos. Então, para a gente não perder tempo, né, com essas dúvidas, se são rotineiras, a gente já tem lá os recados para Aracaju, respostas para Aracaju. Na abertura de empresa, a gente já sabe como vai ser em Aracaju, então a gente já tem um texto pronto para ter na observação da proposta da gente. Então, essas dúvidas rotineiras a gente já tem mapeado e geralmente são as mesmas. Quanto eu vou pagar por um Prolabore? Quais são os custos do meu Prolabore? E aí a gente tem a orientação para isso. Deixa eu ver uma dúvida recorrente também. CNPJ inativo. CNPJ inativo. São dúvidas que a gente sabe que existe. E aquelas que não existem, a gente já coloca no nosso mapa, porque pode vir. Então, acho que é realmente para a gente não perder tempo. A gente tem tudo mapeado para ser de forma mais rápida, mais automatizada e crescer mais rápido, né? Perfeito. Até queria perguntar com relação à questão de tributação, né? Com relação a, vamos lá, um associado que eu estou colocando, ou um advogado empregado,
Qual a dica que você pode dar para os escritórios de advocacia, até aqueles que estão começando a estruturar seu modelo de negócio? Porque eu digo assim, o modelo de negócio, quando a gente estrutura, começa para sair e mudar o modelo de negócio no meio do caminho, já é podemos dizer assim, um pandemônio ali, para mudar a forma de contratação. Então, o que é mais viável hoje, tributariamente, né? Qual tipo de contratação de advogado? Até também quero saber, porque muita gente prefere, às vezes, de contratar um advogado, um estagiário, qual a tributação do estagiário, como é que deve ser feito, até para esclarecer as pessoas que estão começando a montar o seu escritório e está começando a empreender. Sim. Os custos e como operacionalizar, né? Acho que essa pergunta aí é fundamental. Vocês têm a alíquota menor para o fiscal, né, que é 4,5% em cima do faturamento, certo? Até 180 mil. Muito embora quem participou na época do Simples Nacional esqueceu de defender a parte da folha. Então, vocês têm uma carga tributária muito grande para a folha, que é 20%, mais os 11%, né? Então, 20% do empresário, mais 11% do que você consegue descontar do funcionário. Então, é pesado para a folha. O que é que eu tenho visto nos escritórios grandes aí? Que jovens advogados têm me procurado, que são uma exigência dos escritórios grandes. Eu já ouvi falar até que dentro dos escritórios grandes tem contabilidade para isso, para abrir o CNPJ de jovens advogados. Então, o que eu tenho visto? Escritórios grandes mandam os jovens advogados abrir o CNPJ para tratar de CNPJ para CNPJ. Seria. O custo é mais baixo. Então, essa é uma dica valiosa e estratégica para o seu escritório, por exemplo. Quem quiser começar nessa forma de contratação, forma né? de contratação. PJ para PJ. De PJ para PJ. Tem mais alguma pergunta, Maria Eduarda? Nesse âmbito, acho que não. Acho que, na verdade, vou pegar para fechar, né? Vou pedir que vocês deem uma dica para os advogados que estão... Vou pedir 2 dicas, certo? Para aqueles advogados que estão começando, estruturando o seu negócio, já tem o CNPJ aberto. E para aqueles advogados que já estão muito à frente, que já estão com o escritório totalmente estruturado, algo realmente montado, para que o crescimento ele seja sólido. Sustentável, né? Posso dar uma dica para o iniciante? Pode, deve. Iniciante, procure a CF Contabilidade, mesmo que você não vá estruturar o seu CNPJ agora, conosco você gratuitamente vai ter um suporte inicial, mesmo que nós entendamos que naquele momento não é necessário você abrir o seu CNPJ, você ainda está numa fase financeira muito inicial, nós ali naquele momento vamos esclarecer isso realmente, colocar isso em números, e no momento futuro você pode estar retornando a uma das nossas unidades, seja aqui em Aracaju ou em Rio das Ostras, para que nós façamos a estrutura do teu CNPJ em futuro. Mas não deixe de procurar logo no início, porque o advogado tem a especialidade dele e o escritório de contabilidade outra. Então, logo de início, a gente consegue te dar essa luz inicial para que você já não inicie com um erro a sua vida profissional. Perfeito. Começar organizado é a melhor coisa do mundo. Exatamente. É verdade. E Você cresce mais rápido. E você, qual é a sua dica aí? Bom, para o jovem advogado, aquele que já está recebendo na faixa de 5 mil para cima, eu acho que já está na hora de contratar uma contabilidade. A gente tem preços acessíveis para os iniciantes, como eu falei para vocês. E para aquele escritório grande já estruturado, eu acho que o caminho é você ter centros de custos, que o centro de custo vai fazer com que você tenha uma tomada de decisão estratégica mais fundamentada, essa é a palavra. Que os números, eles precisam, né? A gente precisa falar pelos números. E a gente só consegue falar se a gente tiver relatórios, centro de custos, para que a gente consiga crescer de forma sustentável. Acho que é isso. Eu vou perguntar uma coisa aqui que eu acho. A gente da Baldi é meio tecnológico, futurística, como é que a gente podemos abordar. E eu queria saber, né, de vocês, especial de Juliana, qual o futuro da contabilidade dentro dos escritórios de advocacia? Como é que você pensa e visualiza, né, a contabilidade no escritório de advocacia? O que é que você está enxergando para o futuro da contabilidade e escritórios de advocacia? Gostei da sua pergunta. Eu estou apostando nesse mercado, que eu acho que é bem carente de contabilidade.
Eu vejo muitas contabilidades focadas em médicos, nessa área da saúde, e muitos contadores não gostam dos advogados. Eu amo advogados, tá? Já tá aqui. Estou com um projeto nesse nicho de mercado para advogados, tentando que o Alterdata se comunique com um sistema de vocês de processos, o Projuris, por exemplo, fazer um API para fazer sentido. Mas antes mesmo desse projeto de fazer sentido junto com o sistema de processos, dá tranquilamente para a gente rodar num sistema financeiro e conversar com os processos de vocês. O que não dá é vocês terem isso de forma desorganizada ou não mapeada, né? Então, eu acho que o caminho é esse. O futuro é esse para os escritórios de advocacia, ter uma parceria bem forte com a contabilidade, que a contabilidade é o respaldo da tomada de decisão. Então, o advogado, ele entende ali dos processos e ele precisa estar focado nos processos. Os honorários de advogados são valores expressivos. Então, foque seu tempo nos seus honorários e deixe que a contabilidade trabalhe com os números. Verdade, verdade. Quer falar também? Falou tudo que eu ia falar. Perfeito. Maria Eduarda, vamos Encerrar? para os capítulos finais. Eu vou só acrescentar Perguntar. que você falou da perspectiva do futuro da contabilidade. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre as tendências de implementação dessas tecnologias aí, já vou dentro dos escritórios. Uhum. Bom, eu sinto que a dor dos advogados é bastante isso, de um software que funcione, que se comunique com tudo, contabilidade, financeira e processos. E foi daí que eu vi a oportunidade e cheguei para a Alterdata, fiz uma reunião, o Felipe participou, levei a demanda de vocês, baseada no Baldcast, no Baldi Academy, tá? E meu projeto não é sozinha, estou em conjunto com a Baldi Academy, desenvolvendo esse projeto para, de repente, montar um curso e ensinar, né? Porque aquele que não tem condições de implantar, que ele quer demandar seu tempo para implantar, ele está com tempo ocioso, digamos assim, né? Então, ele vai aprender como implantar dentro do seu escritório. E aí, a gente vai estar aqui para ensinar, certo? Então, o projeto ele é para desenvolver um software voltado exclusivamente para advogados, mas, além disso, para que ensine aos advogados como gerir esse software. Não é só, tá aqui, não. Tá aqui, a gente vai ensinar como funciona, como implantar, para que rode. Então, a tendência de mercado é vocês terem essa dor curada. A gente precisa de um remédio para curar a dor. Qual é a dor do advogado? É um sistema que rode. Isso eu escutei no podcast de vocês, Acho que em todos. Mas não só no podcast de vocês, isso eu escuto geral. É um sistema que rode, porque são sistemas voltados para processos. Mas e o financeiro, gente? O financeiro... Que integre, né? E os que tem, é tudo muito caro. Não estou dizendo que não se paga. Mas, por exemplo, para um jovem advogado, fica inservível. Inviabiliza. Aí é como se fosse um mercado... Aí força o advogado a ficar no informal. Exatamente. Está empurrando o advogado a ficar no informal, e acaba gerando um prejuízo social, financeiro, contábil, de forma geral. Quando vai resolver lá na frente é muito mais difícil, né? A pessoa não consegue, se não tiver, perdões aqui, tomar a palavra, mas se a pessoa não tiver um contábil bom, a pessoa não sabe nem precificar seus honorários e aviuta seus honorários, de forma que começa a cobrar, por exemplo, mais baixo do que o custo da hora dele, do seu próprio escritório. Então, assim, a gente veio aqui conversando no contábil, mas se a pessoa não alimenta os dados, a pessoa não sabe quanto é que cobra. Se a pessoa não sabe quanto é que cobra, é capaz de a pessoa qualquer valor serve. Tá pagando para trabalhar. Não sabe quanto custa, não sabe quanto vai vender. Quanto a isso, esse cara é top. Ele tem uma planilha para precificação. Eu também trabalhava... Não é meu sócio, não, mas ele me ajudou muito. Ele deixou a minha empresa linda, maravilhosa. Coisa boa. Até, por exemplo, o BPO provavelmente deve ajudar muito com essa questão de precificação do valor da hora. E você entender quanto é sua hora, né? Porque eu sempre digo, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho leva. Então... Se você não sabe exatamente onde você quer chegar e como valorizar o seu próprio trabalho,
qualquer lugar é lugar. Exato. Puxando só o gancho no seu comentário, nós temos uma cliente de BPO financeira, ela tinha uma pessoa, né, um CLT que trabalhava para ela. Custava lá seus R$3.000. Nós vendemos um contrato de BPO financeiro. Na primeira apresentação, que nós tínhamos poucos dados da empresa dela, ela fez uma expressão de assustada. Aí eu, caramba, eu acho que a gente está falando alguma coisa muito errada aqui. Aí em algum momento eu falei, poxa, fulana, tá tudo bem? Você quer comentar alguma coisa? Aí ela, tô com vergonha. Eu tinha um CLT trabalhando comigo há 2 anos e vocês em 1 mês estão me dando mais informações da minha empresa que eu nunca vi na minha vida. Então isso, a terceira vez que eu estou falando isso hoje, isso aquece nosso coração. Cara, olha só, a gente está levando informação para um sócio. Isso é muito bom. Provavelmente, inclusive, mais barato que mais barato. Próprio... E sem os riscos mais jurídicos. Barato, sem CLT, sem risco trabalhista. E sem tirar férias. Tem que ser inteligente, gente. Tem que fazer conta. Eu gosto de conta. Eu adoro tem que botar os números no papel, ter certeza, né, de onde vale investir seu tempo. Inclusive, já para encerrar, não vou esquecer, vou lembrar mais uma vez que, sem fazer conta, Juliana está aqui dando pra gente no Baldingcast a oportunidade do software. Quer repetir? Os requisitos, né? Seguir a gente no Instagram, contador_João Alcântara. CF, Rio das Ostras, Contabilidade. Balding Academy, M. Eduarda Celentano. Os canais do YouTube, Baldingcast, vamos crescer o canal, vale muito a pena. Nossos episódios, você teve a oportunidade de assistir hoje, você sabe que realmente são extremamente enriquecedores. E o ContarPod_podcast no YouTube. Vai estar na descrição na descrição dos vídeos aqui, tanto no YouTube como no demais Spotify, Deezer. Demais plataformas digitais. Em todas as plataformas digitais. Então não se preocupe, quem não pegou aí vai só olhar na descrição do vídeo. E botar aqui, eu quero, no YouTube lá. Sim, importante. Pra gente saber. Exatamente. Bom, gente, hoje vamos encerrando, demos nosso tempo. A conversa poderia se estender aqui, tem papo, teve papo antes, teria papo para depois. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Felipe, pela presença. Obrigada a vocês pelo espaço. Querem deixar um recado? Quero. Obrigada pelo espaço. Bom, a gente tem a CF Contabilidade Aracaju e estamos de portas abertas para receber os advogados interessados em CNPJ e aqueles que queiram ser nossos parceiros. A gente tem um formato de parceria bem legal, onde você pode zerar seu honorário indicando algum colega seu. Eu acho que isso é um incentivo para aquele que quer começar de forma legalizada no mercado. Excelente. Tudo certo? Tudo certo. Quer deixar um recado também? Olha, isso que a Juliana falou não é a conversa jogada fora. Isso realmente funciona. Sim. Hoje nós já temos clientes parceiros que raramente pagam os seus honorários, porque fazendo a indicação realmente a gente zera, a gente tem bastante compromisso com isso, que a gente entende que isso é um agradecimento pela pessoa que está confiando, né, aquela indicação na nossa empresa. Excelente. Gente, eu sou apaixonado pelo financeiro, né? Obviamente, eu sei da importância de cada aspecto financeiro, contábil dentro do escritório, e não só dentro do escritório. A gente entender o contábil, entender o financeiro, saber o que é que vocês pensam, como vocês pensam, ajuda demais na tomada de decisão do seu cliente. Então, é algo que vocês têm que se aprofundar, é algo que vocês têm que se desenvolver, é algo que vocês têm que melhorar nos escritórios de vocês. Eu tenho muito a melhorar no meu escritório, aprendi muito, Juliana, aprendi muito aqui com vocês. Espero que a gente tenha mais papos bons como esse. Estou Espero à disposição. Que muitas pessoas venham utilizar dos seus serviços contábeis, até agradecendo em nome da Balding, você está disponibilizando o software aí, as suas horas de trabalho, em prol, obviamente, não só de uma advocacia mais equânime, mas uma melhor advocacia sergipana e brasileira. Agradeço demais. Maria Eduarda, obrigado, e é isso. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Se inscreve no canal e deixa seu like.